Mateus capítulo 15, são 14 versículos, 7 em cada livro. Mateus 15, 21. Isso, coloca o 21 por favor, isso. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Vamos lá? Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois ela vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi. Bota Marcos agora, é a mesma história. Marcos 7, 24. Só vamos mostrar uma outra visão. Saiu Jesus daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom, e entrou numa casa, e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, sirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. E ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas também até os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. E foi ela para casa, encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém? A primeira coisa, antes de falar do problema, eu preciso te mostrar o que Jesus está fazendo nessa ocasião. Não apenas nessa, mas em muitas outras. Mas mais uma vez, Jesus vai ter um encontro com alguém que não era necessariamente judeu. Jesus está saindo, certo? Basicamente, quase do território de Israel, para entrar, hoje no Líbano, entrando por Tiro e Sidom. Me parece que não chegou até lá, mas estava ali nos arredores, como diz o texto. E a proposta é mostrar a seus discípulos, principalmente naquele momento, e hoje a nós. Está certo? O que Jesus queria mostrar aos seus discípulos naquele momento, tendo um encontro com uma mulher cananeia, com uma mulher que no modelo mental de seus discípulos não deveria acessar a graça, não deveria ter acesso aos poderes de Deus, à misericórdia de Deus. Ele já havia feito isso quando foi a Samaria encontrar a samaritana e viu depois a samaritana conduzindo a ele todos aqueles homens. Ele fez isso em Gadara, território de Decápolis, quando enfrentou a tempestade para libertar um endemoniado, cujo qual ele volta 2 anos e meio depois àquele lugar e encontra 4.000 pessoas para ouvi-lo. Agora Jesus está tendo um encontro mais uma vez com uma estrangeira, com alguém cujo qual os discípulos não acreditariam que estariam prontas para receber a palavra da salvação.
Em primeiro lugar, para os discípulos, Jesus está dizendo: olha, o que eu estou oferecendo a vocês vai romper as barreiras dos judeus. O que eu estou oferecendo a vocês, ele vai chegar aos gentios, aos não judeus. Vocês precisam estar preparados para pregar o evangelho a Cornélio, para entrar em casa de procônsul, para conversar com Herodes, com César, ou com qualquer outra autoridade, seja ela judia, seja ela romana, seja ela grega, seja ela quem for. Essa mensagem hoje reverbera para nós do mesmo jeito. Não há ninguém que não mereça receber o evangelho. Não interessa o que a pessoa esteja fazendo no momento, ok? Talvez no momento em que ela vai estar recebendo a palavra, ela esteja com uma vida que não esteja dentro dos padrões. Mas quem somos nós para julgar isso? Jesus está conversando com a mulher e nitidamente nós vamos ver isso durante a conversa. Na verdade, me parece que ele está querendo dar uma grande lição nos seus discípulos. Então eu vou dizer uma coisa para você, o que digo para mim todas as vezes que encontro alguém que está muito longe dos padrões. Quem sou eu para julgar padrões? Meu papel é apresentar a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, e é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia diz: não nos cansemos de fazer o bem. É importante nós entendermos. Então o primeiro passo, quando nós olhamos para o local, é entender que Jesus continua treinando seus discípulos para levar um evangelho que vá além da igreja, que vá além dessas quatro paredes, que possa chegar em outros lugares, não para sofrer os danos, certo? Da imoralidade dos lugares, mas para levar a santidade que se recebeu aqui. É muito estranho às vezes ver alguém que se converte, porque pelo que eu entendo, a Bíblia diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então eu fico muito confuso quando alguém vem de determinados ambientes e se convertem, e eu fico me perguntando se essa pessoa não saiu do mundo dela, porque preste atenção, quando Jesus liberta o gadareno, o homem de Decápolis, quando Jesus vai entrar no barco, o camarada que se converteu quer ir para a igreja, ele quer estar junto com os discípulos, ele quer estar junto com Jesus. Então ele diz: Jesus, o senhor deixa eu entrar no barco e ir com o senhor? Jesus disse: não deixo não. Mas por que o senhor não deixa, se eu me converti e quero caminhar com o senhor? Ele diz: porque você vai continuar caminhando comigo, só que você vai caminhar comigo no seu mundo. É muito interessante nós olharmos isso. Eu sei que pode ser um pouco confuso agora, mas eu vejo pessoas que trabalham em determinados ramos, em determinadas atividades, que quando ela se converte, alguém quer ir lá e quer arrancá-la daquele mundo, mas aí eu pergunto: quem é que transforma lá, se não tiver alguém com valor daqui, lá dentro? Pare e pense. Eu não vou levar isso à risca hoje, porque ainda pode afetar e chocar algumas pessoas. Vamos aqui voltar para o tema: quer resolver problema? Alguém tem? Pô, e pouca gente, hein? Acho que Deus me deu a mensagem errada. Presta atenção. Como resolver problemas foi o que me saltou os olhos quando li esse texto. Primeira coisa que eu preciso saber é que problema eu tenho, porque tem gente que sequer é capaz de saber o problema que tem. O problema está totalmente descrito no texto: minha filha tem um demônio. A garota está em demônio, isso. A mulher já foi capaz de discernir onde é que o problema reside, que tipo de problema ele tem. Eu já falei aqui
que nós temos problemas materiais, nós temos problemas emocionais e nós temos problemas espirituais. E quando você tem um problema, por exemplo, tem gente que acha que tem um demônio, mas na verdade o que ele tem é um problema emocional. Ah, pastor, um demônio está atrasando minha vida financeira. Mas você vai escutar, a pessoa não tem demônio nenhum, tem uma compulsão doida. A pessoa tem umas dores que gasta, compra o que não precisa para pagar com dinheiro que não tem, para mostrar para quem não gosta. Está todo endividado e o diabo nem andaria contigo, porque você é uma companhia e uma referência nessa área. Você consegue entender? Tem gente que acha, ou na verdade tem um problema material, mas acha que o problema é espiritual. Tem gente que acha que é espiritual e é material, acha que é emocional. Eu só preciso que eu não vou desmembrar isso aqui. Mas eu queria que você entendesse que é muito importante. Eu tenho conversado com pessoas que pensam que tem problemas em área que não tem. Você vai mostrar para ele, ô querido, você acorda, você não tem problema nenhum nessa área que você está achando que tem. Então você não vai ser capaz de resolver se você sequer sabe onde o problema está, ou o que é. Então o primeiro passo, se você quer resolver, você está entendendo? É descobrir onde é que ele está. Tem gente, por exemplo, ah, pastor, o diabo é uma cilada para mim, estou sempre envolvido em confusão. Aí você vai olhar o problema, foca. Aí você vai ver, não, pastor, eu estou sempre em crise. Você vai ver, o problema é gestão. Aí você vai ver, está sempre doente. O problema é demônio. Nós precisamos entender que se queremos resolver os problemas, precisamos primeiro saber onde é que ele está, o que ele é, qual é o seu problema de verdade. Está assim de gente que não resolve simplesmente porque sequer é capaz de identificar onde ele está. Ah, você já viu gente forte com preguiça? Você já viu gente fraca, sem força? Não. Quando nós decidimos resolver as coisas, nós precisamos buscar uma visão clara. Onde está? Ela sai de casa, é verdade, sabendo que deixou em casa um problema. E se alguém lhe perguntasse qual é, ela diria com facilidade: eu estou com um problema, tem um demônio na minha filha, o problema da minha casa é espiritual. Não, pastor, o problema da minha casa não é espiritual, o problema da minha casa é emocional. Pessoas desgovernadas emocionalmente, não pensam no que falam, certo? Agem de formas tempestivas, certo? São pessoas violentas muitas vezes, e aí a gente vive esse pandemônio dentro da nossa casa. Não, pastor, emocionalmente nós nos damos bem, estamos todo mundo no caminho do Senhor, mas enfrentamos dificuldades materiais muito grandes. Volta e meia estamos envolvidos em dívidas, em questões, certo? Não conseguimos parar em emprego nenhum. Então você vai tendo que, primeiro, descobrir onde é que o problema está. É isso. E segundo, a solução está onde? Onde é que está a solução dessa mulher? Eu confesso que inicialmente, eu achei que a solução estava em Cristo. Mas aí eu descobri que a solução para tudo está em Cristo. Então eu falei, bom, onde é que começa a solução de um problema? A mulher tem uma menina endemoniada dentro da casa dela, sim ou não? Então ela tem um problema. Esse problema precisa ser resolvido. Onde é que está a solução? Repita para mim: dentro da casa dela. Fala para mim. Onde é que está a solução? Isso. A solução do problema está dentro da casa dela. Onde? Nela. A solução está nela. Porque preste atenção, Jesus vai libertar a filha dela, sim ou não? Mas vai libertar por quê? Por quê? Porque ela resolveu ir.
A solução que você acha que está em Cristo, que está em Deus, que está na igreja, que está no profeta, na pessoa de oração. Eu queria te dar uma responsabilização hoje, como a Elda disse aqui. A solução está em você. É você que decide quando isso vai enfrentar uma verdadeira oposição sua. É você que decide quando você vai colocar em prática, certo? Decisões, vai sustentar comportamentos. Eles não vão ser transitórios, não vão ser temporários, porque você deseja alcançar. A solução está dentro da casa dela. Ela olhou para a filha dela e a menina fica endemoniada hoje, o demônio sai, acontece alguma coisa outra hora que desestabiliza, que starta a manifestação, aí o demônio volta de novo e aí ele vai embora, está tudo tranquilo, de repente ela tem outra discussão, outra decepção, bebe um pouco mais, faz alguma coisa, lá volta o demônio sai, demônio... E quem é que está passando lá fora? Jesus. Eu imagino quanto tempo Jesus estava rodando por lá e o demônio continuava agindo. Então a solução não estava nele, porque se a solução tivesse nele, quando ele passasse lá perto da casa dela, o demônio já saía. Mas o demônio não vai sair da sua casa, porque o Jonas não sai do seu barco se você não jogar fora. As coisas não vão mudar se você e eu não mudarmos de postura. A solução estava nela. Então ela sabia o problema que tinha. E agora ela descobre que ela pode ser a solução. Então ela deixa a filha em casa, que provavelmente na ocasião estava endemoniada. No ápice ela não aguenta mais. O que ela faz? Ela vai procurar Jesus. Então tá bom. Lá vai ela procurar Jesus. Só que a Bíblia diz, primeiro, que Jesus não queria receber ninguém. Tá certo. Então Jesus não está interessado em atender as pessoas, porque a demanda era muito grande. É muito importante você entender isso. Jesus era um ser humano, e ele também se cansava. Também ficava difícil para ele. Então, ele naquela ocasião, naquele momento, não quer receber ninguém. Mas, Mateus narra isso de uma forma mais interessante, que é a terceira coisa que eu quero falar para você, se você quer resolver seu problema. Primeiro, é descobrir de verdade onde ele está. Segundo, é descobrir que para resolver, depende de você. Se você não quiser, não resolve. Você vai estar aqui na igreja, Jesus vai estar na igreja, o Espírito Santo vai estar na igreja, o poder vai estar na igreja, e você vai sair todos os cultos da igreja, sem acontecer nada na sua vida. E aprenda uma coisa, e é isso que nós vamos ver agora, preste atenção. A mulher diz a Jesus: tem misericórdia de mim. Isso funcionou para Bartimeu, filho de Davi. Tende misericórdia de mim. Funcionou ou não funcionou para ele? Sim. Funcionou para ela? Não. Jesus não parou, não respondeu nada. Ela vem gritando, os discípulos chamaram Jesus e disse: Jesus, vou falar uma coisa para o senhor, essa mulher vem gritando atrás da gente, despede aí, por favor. Jesus falou: não vou fazer nada. Mas isso funcionou para o centurião. Quando o centurião precisava da cura do filho, os discípulos foram até Jesus e disseram: olha, tem um cara aqui, gente boa e tal. Jesus falou: não, então vamos resolver o problema dele. Resolveu dela, sim ou não? Não. Então ela usa o mesmo modelo de Bartimeu e não dá certo. Ela usa, ou na vida dela está o mesmo modelo do centurião e não funciona. Porque deixa eu te falar uma coisa: se você quer resolver seu problema, descubra qual vai ser o tipo de relacionamento que você vai manter com Deus. Talvez você ainda não conseguiu resolver simplesmente porque você está querendo seguir padrões que não são seus.
Deus tem um relacionamento para você em particular, e por mais que você admire outras pessoas, por mais que você respeite outras pessoas, o relacionamento entre você e Deus é personalizado. Então busque uma intimidade com Deus para saber como é que Deus vai fazer na sua vida, porque você pode ter certeza que não é igual a dos outros. Eu esses dias tive uma experiência com Deus bem interessante. É muito comum pregadores cobrar para pregar. É mais comum do que vocês imaginam. E aí, eu rodo bastante. Eu comecei a ir a alguns lugares e receber reclamações de um indivíduo que estava cobrando para pregar. Como eu tinha uma certa proximidade com ele, um dia eu tive a oportunidade de falar com ele: poxa, cara, posso te fazer uma colocação? As pessoas estão reclamando que você anda cobrando para pregar. Deixa eu te falar numa coisa que eu acho que pode ser um bom modelo. Vá e nunca cobre para pregar. Se a igreja não tratar com a honra que você acha que deve ser tratado, não volte. Porque se você for na igreja e não tiver um desempenho que agrade a igreja não te convida de novo. Então você está usando a mesma medida. Ele não gostou, obviamente que não gostou, e eu também não estava esperando que ele gostasse não. Mas pelo menos achei que fiz a minha parte. Saí. Um tempo depois, nitidamente, eu senti Deus falar no meu coração: não devia ter feito. Porque você está usando o seu modelo que não precisa cobrar para colocar sobre o outro. O seu modelo não é o do outro. Se ele for em lugar e não cobrar, ninguém dá nada para ele. Então não pegue o modelo do outro e enfie na sua vida. O modelo do meu casamento não serve para o seu. O modelo das minhas finanças não necessariamente serve para você. Você precisa descobrir o modelo cujo qual você vai se relacionar com Deus, até para resolver seus problemas. É assim que funciona. Eu tenho o meu modelo para lidar com Deus. Eu nunca pedi a Deus dinheiro. Eu sempre apresentei a Deus o que eu quero fazer. E quando eu apresento a Deus o que eu quero fazer, se Ele valida, Ele manda o recurso. Mas é o meu modelo, não é o seu. Comigo é assim: Senhor, gostaria de fazer isso, gostaria de dar isso para fulano, gostaria de construir isso, gostaria de fazer aquilo outro. Se o Senhor estiver de acordo, o Senhor tem como mandar a verba? Se Ele estiver de acordo, a verba vem. Agora todo mundo vai trabalhar nesse modelo? Então, querido, por favor, pare de querer usar o modelo dos outros. Busque uma intimidade com Deus, onde você descubra o modelo cujo qual Deus vai fazer para que você resolva seus problemas. Você tem que saber onde Ele está. Sei. Onde é que está a solução? Está em mim. E qual é o modelo que eu vou usar para isso? Ele vai te mostrar. É desse jeito que funciona. Se nós não estivermos, condicionados a isso, nós vamos ter problemas. Mas agora vem a pior parte da mensagem. É o bloqueio que essa mulher vai encontrar para chegar até Jesus. É a dificuldade que Jesus vai criar para ela. Ele não quer ser descoberto, mas ela descobre. Ela vai falar para ele: eu queria que o senhor resolvesse meu problema. Ele disse: eu não vou resolver o problema da senhora. A senhora não é da nossa fé. A senhora é cananeia. A senhora é uma estrangeira. Eu não posso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros. O que é isso? Isso é Jesus dificultando para ela. Isso é Jesus mostrando para ela, para os discípulos, para mim e para você, que as dificuldades são reais e que às vezes quem dificulta é o próprio Deus. O próprio Deus dificulta. Moisés, vá ao faraó e eu endurecerei o coração. Se quiser traduzir melhor, para ficar mais suave, para botar no Velho Testamento,
pode levar assim: eu darei autorização ao diabo para que, certo, endureça o coração do faraó e faça o mal, porque a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado, nem a ninguém tenta, nele não há mal. Mas qual é a grande questão? É que todas as vezes que a oposição aparece, ela é sempre altamente ameaçadora. Então eu posso olhar para a oposição e dizer assim: nossa, o diabo está lutando contra mim, mas eu vou lutar. Tá bom, beleza, boa ótica. Não, eu acho que essa oposição vem do Senhor, é melhor não lutar. Se a oposição é de Deus ou não é, continue lutando, mas lute com obediência. Lute dizendo: Senhor, eu não entrego os pontos. Se é o Senhor que não quer que eu vá, então me mostre que eu paro de lutar, que eu não estou aqui para lutar contra o Senhor. Agora, enquanto eu não souber, eu gosto muito de uma historinha, já contei ela aqui, de um cara que foi caçar leão. Pegou uma espingarda e foi caçar o leão. De repente o leão apontou lá e veio o leão. Ele pegou a espingarda, apertou o gatilho, a espingarda mascou. E lá vem o leão correndo. E aí ele enfiou a mão no bolso, tinha um canivete pequenininho, saiu correndo com um canivete na mão. De repente ele, nervoso, tropeçou e caiu de frente para o leão. E lá vem o leão. E aí ele falou: agora eu não tenho outra alternativa a não ser orar. Falou: Senhor meu Deus e Pai, se o Senhor estiver torcendo para o leão, o Senhor faz com que esse leão me coma numa bocada só. Agora, se o Senhor estiver torcendo por mim, me dá força para matar esse leão com esse canivete. Agora vou logo avisando o Senhor: se o Senhor não estiver torcendo para ninguém, o Senhor senta, que o Senhor vai ver uma briga feia, porque eu não vou entregar os pontos. Você consegue entender isso? As oposições, elas vão aparecer. Pode vir de seu marido, de seus filhos, de seu pai, de seu professor. Sabe, às vezes você tem na classe um professor extremamente desafiador, que precisa ser vencido, para que você se forme e tenha uma história extraordinária, consiga romper e viver coisas grandes. Às vezes vem uma doença sobre você, ela não vem para te matar, ela vem para que você aprenda a lutar ao lado de Deus e vença coisas que ninguém nunca conseguiu vencer. Às vezes seu casamento vem numa crise desgraçada, aquela crise que você diz: sangue de Jesus tem poder, casei com um monstro. Eu sei que você pensa nisso, não fala porque está do lado dele, mas é verdade. Às vezes você olha e diz: o que eu fui fazer da minha vida? E é nessa crise que você vence e sai dela. Meu Deus do céu, que princesa, que príncipe. Sim, as lutas, quando elas vêm, as oposições, essa mulher está diante dela, não consegue entrar porque está tudo fechado. Cadê Jesus? Não se sabe se ele está lá dentro, porque ele não quer ser recebido. Ela fura tudo isso e vai lá, chega lá, falou: Senhor. Ele falou: qual é, dona? Ela falou: estou com a garotinha endemoniada. Ele falou: o problema é da senhora, do demônio e da garotinha. Não vou resolver nada, a senhora é estrangeira, não posso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Pô, mano, eu fico imaginando se fosse você. Pensa que você viesse aqui nessa igreja, não vou nem falar Jesus não, vou falar eu. Você chega aqui e fala: pastor Cláudio, pastor Cid, pastor Zia, queria pedir uma oração. E aí eles falassem assim com você. Eu não falo que eu sou educado, mas eles falariam: ó, não vou orar pela senhora não, que a senhora é uma cachorra. A senhora ia voltar aqui? Sim ou não? Claro que não, esse grosso. Vou orar, falar com Jesus. Que tipo de pastorzinho é esse que chama os outros de cachorro? Agora, quem chamou a dona de cadela foi Jesus. E aí eu pergunto: ela vai reclamar onde? Se o pai dele é ele mesmo. Jesus, seu Deus, seu filho Jesus, que é o Senhor, me chamou de cachorro. Eu imagino que Deus ia falar: é cachorro mesmo, dona. Porque qual é a mensagem? A mensagem é o seguinte: a vida não é para fracotes, a vida não vai dar mole para você, então não dá mole para ela também não, engrossa o caldo. A diferença é que ela luta contra você sozinha, e você luta contra ela em nome do Senhor dos Exércitos. Então nós temos problemas para resolver, sim. Aliás, eu estou com problema na fila, pegando senha. Calma,
Já vem outro. Agora eu vou tomar um café. Outro problema. E o que eu vou fazer? Resolver, meu filho. Vamos lutar, mas se você não entender isso, se você não sabe, não tem. O que eu vou fazer? Todas as minhas estratégias de guerra, elas estão sendo desmontadas. O que está acontecendo? Aí alguém diz assim, ou ele diz, eu tenho um espião aqui no meio do meu exército, vamos caçar o espião? Não funcionou. Aí um homem diz, majestade, o senhor não tem um espião aqui, tenha um camarada lá, que tudo que o senhor planeja fazer aqui, Deus fala com ele lá. Aí ele mandou suas tropas capturar Eliseu. Mas até então ele pensava que o seu problema está aqui. E sabe qual é a grande questão do problema? É ele estar num lugar onde você não quer ver. O maior problema é quando ele está numa área sua que você não está interessado em mudança, que você não está interessado em enxergar. Por isso que a solução está em você. Tem problemas na minha vida que eles não vão resolver se eu não mudar, porque estão em mim. Para mudar, vão gerar algum nível de desconforto, algum nível de conflito. Então, às vezes, a dificuldade de mudar é tão grande que eu tomei a opção de ficar resolvendo conflitos leves, porque nem sempre os conflitos são pesados demais. Às vezes, a dor da mudança, o desconforto da mudança, o desconforto do confronto com você mesmo, ele é tão pesado que você opta por ficar com os conflitos menores. Então você vai tolerando os conflitos menores, que acontecem de forma corriqueira, né? Com intervalos às vezes que são suportáveis, porque você não quer ter um encontro com você mesmo, para deixar esse hábito, para adquirir este hábito, para abandonar este relacionamento, para tomar essa nova postura. Não, é melhor ficar confuso. Aliás, é melhor levar para o ambiente abstrato. Para que dizer que seu problema é financeiro e de gestão? É melhor culpar o devorador. Para que dizer que você é linguarudo, que você é descontrolado emocionalmente? É melhor botar a culpa no diabo. Porque se você descobrir que o diabo não está nem aí para a sua vida, que ele já descobriu que você é capaz de se implodir sozinho, vai te ferir demais. Por isso que a solução, eu volto a dizer, estava dentro de casa, estava nela. Ela conviveu com o demônio durante muito tempo dentro de casa, enquanto Jesus estava passando fora de casa. O dia que ela, dentro de casa, descobriu que Jesus, fora da casa dela, não faria nada por ela, ela foi lá fora, enfrentou todas as adversidades, rompeu com seus paradigmas, ouviu coisa que não gostaria de ouvir, engoliu sapo que não gostaria de engolir, mas sabe o que aconteceu? Ela voltou para casa com a vitória que queria na mão. O próprio Jesus disse isso. Eu gosto desse texto porque é um dos únicos textos onde Jesus não repreende o demônio. Ele não mandou o demônio sair da menina.
Ele disse: por esta palavra, por sua postura, por sua decisão, por aquilo que você decidiu fazer dentro da sua casa e manteve sustentável. Porque ainda tem isso, nós saímos da igreja com vontade de fazer alguma coisa, com vontade de orar, com vontade de ler a Bíblia, com vontade de não responder mais os pais, com vontade de estudar, com vontade de emagrecer, com vontade de fazer isso, de fazer aquilo. Mas a pergunta é: até quando dura a sua vontade? Qual é a oposição que tem que estar à sua frente? Você viu o demônio entrando na frente dessa mulher para impedi-la de chegar a Jesus? Não. O que você vê é Jesus dizendo aos discípulos: eu não quero atender ninguém. Não deixa ninguém saber que eu estou aqui não, que eu quero descansar um pouco. Quem criou a oposição foi Cristo. Ela fura a oposição e chega na presença dele. Ele diz: não vou fazer nada para a senhora. Mateus diz que os discípulos ficam com pena dela. Os discípulos ficaram com pena e diz: Senhor, despede essa moça, porque ela vinha dizendo: tem misericórdia, minha filha está endemoniada na minha casa. Os discípulos sabiam que não era qualquer um que podia resolver. A mulher não está pedindo R$100 para pagar uma conta. A mulher não está pedindo um botijão de gás. Ela não está pedindo para Jesus algo que qualquer outro pudesse resolver. Porque se ela está pedindo R$100 e Jesus está ocupado, está cansado, não pode atender, provavelmente Pedro meteria a mão no bolso e diria: minha senhora, vai embora, compra seu gás e está tudo certo. Mas o que ela está pedindo não se resolve assim. Então os discípulos vão falar com Jesus, eles ficam com pena dela e diz: despede. Ela vem gritando atrás de nós, está incomodando, essa mulher está cansada, ela não vai desistir. E Jesus disse: mas é isso aí, eu não vou atender. Não vou atender. Olha, se os dois textos se completam, essa história começa na rua e termina em casa. Porque a mulher vem gritando: filho de Davi, e Jesus não está nem aí, e os discípulos resolvem, ele não está nem aí, vai embora. Aí ele entra em casa, entrou em casa, não quero que ninguém saiba, ela vem o acompanhando. Ela fura o bloqueio, entra, provavelmente, talvez até os próprios discípulos facilitaram, permitiram que ela entrasse, devido o que eles estavam vendo. E agora sim, as duas histórias se unem. Agora sim, não no meio da rua, mas agora Jesus diz: eu não posso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Ele já tinha falado isso com o discípulo lá fora. Na fala de Mateus, ele fala primeiro, e não se esqueça que Mateus é testemunha ocular. Primeiro ele fala com os discípulos: eu não vou fazer nada por ela, porque ela é estrangeira, não vou fazer. Me despede. Não vou pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Então tá bom, então vamos escutar ela gritando atrás da gente. E lá vem ela: filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi. Entrou na casa, beleza, ela consegue entrar. Aí os discípulos devem ter pensado: bom, ele falou conosco que ela era uma cachorra, um cão, melhor dizendo, né? A palavra cachorra, nossa, um cão, algo que era até fácil de ser entendido, apesar de ser ofensivo. Ele falou que ela era um cão com a gente, mas com ela não vai falar. Ela falou: o senhor não pode libertar minha filha? Ele falou: eu não posso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Pronto, achou que eu não falava com ela? Está aqui, ó, cachorra. Sabe o que ele está dizendo para os discípulos? Dá uma olhada nesse tipo de mulher, meu irmão, seus mariquinhos, que vocês vão ver o que é modelo de gente que sai de casa com o intuito de resolver problema. Dá uma olhada em quem não desiste, quem está focado, e quem está pronto para resolver suas questões. A senhora é uma cadela, é isso aí, não vou resolver. Ela falou: beleza, só queria lembrar o senhor que o cachorro, que o senhor está falando que eu sou, como debaixo da mesa as migalhas que caem dos filhos, que o senhor está chamando esses 12, Zé Ruela. Jesus falou: hã? Aí, dona, gostei da senhora.
Pode ir para a sua casa agora, que o demônio já vazou. Quem expulsou o demônio, gente? Que demônio educado é esse que sai assim do nada? Quando a mulher disse para o mundo, para a vida, para onde você quer, eu não sei no que você acredita, mas quando ela bota no ar essa palavra diante de Jesus, o demônio falou: ai, Malu, essa mulher é louca. Aqui era o seguinte: eu dentro da casa dela e Jesus do lado de fora. Agora ela pega Jesus de fora e coloca para dentro. Quem estava dentro tem que sair. Descubra seu problema. Descubra que a solução do seu problema está onde? Em você. Descubra o modelo cujo qual Deus vai agir. E descubra o mais rápido possível que você puder. A solução verdadeira, colocando Deus dentro. Foi isso que ela fez, superando os obstáculos. Eles apareceram colocados pelo próprio Jesus.